Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos conhecer a dissertação Autonomia Privada e Vínculo Contratual, uma alternativa ao contrato de trabalho, da mestre em Direito que está aqui ao meu lado, Karen Penido. Autonomia Privada e Vínculo Contratual, uma alternativa ao contrato de trabalho, dissertação apresentada à Universidade Gama Filho como pré-requisito para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama. O trabalhador brasileiro é amparado pela Constituição Federal. Além dos direitos constitucionais, quem tem registro em carteira conta com as garantias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Ao ser chamado para atuar em uma empresa, a primeira questão que vem à cabeça do trabalhador é: será que vão registrar minha carteira ou não? Talvez queiram um trabalho informal ou como pessoa jurídica. Fato é que, culturalmente, os direitos assegurados para quem pode ter o vínculo com a empresa costumam seduzir o candidato à vaga. Há uma sensação de segurança em ser efetivo, ter um emprego formal. Mas e se o trabalhador quiser a vaga, mas não o vínculo de emprego? O que a lei brasileira diz sobre isso? É agora, no Academia. Para nos ajudar a entender e aprender mais sobre esse assunto, os nossos convidados debatedores. Mártios Sávio Cavalcante Lobato, doutor em Direito, Estado e Constituição. E Newton Carlos de Almeida Coutinho, doutor em Direito Político e Econômico. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Então já me dirijo diretamente à professora Karen. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Faça uma exposição inicial do seu trabalho, esse trabalho que a senhora traz para a gente conhecer. Bom, eu que agradeço. Esse trabalho ele teve por objetivo discutir a questão da disponibilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Esse tema sempre me chamou bastante atenção porque, como advogada, sempre militante, eu percebi uma grande diferença entre o que a gente lê e o que a gente estuda na academia e a realidade dos tribunais. E como operadora do direito e estudiosa, eu me ressinto muito de mais pesquisas empíricas, assim, especialmente no campo do direito do trabalho, verificando o que de fato acontece, os efeitos das decisões judiciais. Então, sempre esse viés me chamou muita atenção. E então, para analisar se verdadeiramente a questão da disponibilidade ou não dos direitos trabalhistas era uma realidade, eu busquei fazer essa dissertação a partir de um ponto que, ao meu ver, é um ponto principal, que é o próprio vínculo de emprego, né? Então, acho que o melhor momento para se identificar se de fato a gente está tratando de direitos disponíveis ou indisponíveis é tratar da própria formação do vínculo de emprego. Então, para fazer uma análise um pouco mais específica e escolher um objeto um pouco mais delimitado, eu optei por questionar se é possível a um trabalhador, ainda que presente os requisitos do vínculo de emprego, ele, sem vício de consentimento, optar por não ser empregado, né? Então, fazer uma opção de uma forma de prestação de serviço, optar por um contrato que lhe seja mais favorável, repito, sem vício de consentimento. Mas a ideia é, por trás disso, discutir por que essa diferença em relação ao tratamento da disponibilidade dos direitos na academia e no exercício e na prática judiciária. Então, foi fundamental para fazer essa análise, foi fundamental para buscar verificar se havia ou não uma dicotomia, fazer uma análise, uma pesquisa de campo. Então, no início da dissertação, eu trato de conceitos que são relevantes, né, que é o conceito da autonomia privada, o desenvolvimento, especialmente de questões de direito civil constitucional e aplicação ao direito do trabalho, o princípio da proteção, mas chega um determinado momento onde eu vou a campo e faço uma entrevista com 10 juízes do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, Rio de Janeiro, e também com 10 procuradores do Tribunal Regional, 10 procuradores também do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, questionando exatamente isso, se é dado a um trabalhador fazer a opção por afastar o vínculo de emprego. E a ideia é verificar se teoricamente isso seria possível e em seguida eu fazia um questionamento aos juízes e aos procuradores
se seria possível que na justiça, ainda que houvesse esse questionamento, quer dizer, o trabalhador que ele optou por não ter o vínculo de emprego, optou por trabalhar de forma autônoma, se depois ele ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho e pleiteando o vínculo, por algum motivo, enfim, e se ele poderia fazer acordo por eventuais serviços prestados. E de fato, aquilo que era o meu questionamento, eu realmente acabei verificando isso na prática, numericamente, que embora a grande parte, especialmente dos juízes, eles entendam que o trabalhador ele não pode abrir mão do vínculo de emprego, ou seja, que estando presentes os requisitos do vínculo de emprego, ele não pode abrir mão desse vínculo, ele é obrigado a ser contratado como empregado. Esses mesmos juízes e procuradores entendem que na Justiça do Trabalho, na frente do juiz, é possível sim fazer um acordo por eventuais serviços prestados, ou seja, abrir mão do vínculo é possível na Justiça do Trabalho, não é possível fora da Justiça do Trabalho, ainda que com a presença de advogado, com a presença de sindicatos. Então, essa foi o objeto da pesquisa. Professora, quando a senhora fala direitos trabalhistas indisponíveis ou não, vamos tentar dar um exemplo aqui para o nosso espectador. Do que a gente está falando exatamente quando a gente fala se os direitos trabalhistas são ou não são indisponíveis? Sim, sim. É praticamente unânime, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, de que os direitos trabalhistas são, em grande parte, indisponíveis, embora se faça alguma diferença, alguns com disponibilidade absoluta, outros com disponibilidade relativa. Mas, de fato, quando você diz que um direito é indisponível, que eu não posso dispor de um direito, o que eu quero dizer é que eu não posso transacionar esse direito, né? E é algo que está acima da minha própria vontade, de uma certa forma. Então, a gente pode dar um exemplo bem simples, que sofreu agora uma mudança com a reforma trabalhista, mas que era, por exemplo, as férias, né? Então, antes da reforma trabalhista, se entendia que para um determinado trabalhador podia ser mais interessante, por questões familiares, por exemplo, ter suas férias em 3 períodos de 10 dias. Mas não era dado ao trabalhador fazer essa opção, né? Ou, por exemplo, o trabalhador preferir trocar o 13º salário, por exemplo, pelas férias. Não, se entende que são direitos obrigatórios, indisponíveis, no sentido de que não cabe transação entre as partes. Por mais que eu queira fazer algum tipo de negociação, às partes contratuais não é dada essa opção. Então, essa é a ideia dos direitos indisponíveis e por conta, especialmente, de alguns dispositivos na CLT, especialmente o artigo 9º e outros dispositivos também constitucionais, é voz praticamente unânime de que os direitos trabalhistas são indisponíveis. O que eu questiono, eu vejo que há nesse conceito, há nessa afirmação algo de mito, justamente porque está divorciado da prática, né? Se não faz sentido, se um direito é indisponível, ele deixar de ser indisponível, ele passar a ser disponível porque o trabalhador atravessou o portão da Justiça do Trabalho. Então, essa foi a grande incoerência, digamos assim, que esse trabalho acadêmico pôde mostrar. Aquela velha máxima, né? Na teoria, a prática é diferente, né? Exatamente. Vamos chamar a participação dos nossos convidados? Sim, por favor. Doutor Martins, por favor. Primeiro, agradeço aí o convite, parabenizo a professora pela sua dissertação, que é muito instigante, né, nesse atual contexto, mas tem alguns pontos que a gente precisa trazer na relevância a partir da própria experiência. Quer dizer, também essa questão na teoria prática é outra, a gente sabe que as experiências, não podemos expropriar nossas experiências para evitar possíveis erros no futuro. E a questão da autonomia privada no direito individual tem também os seus mitos. Né? O mito de que essa liberdade de contratação gera novos empregos e aumenta a renda do trabalhador. Isso é um mito. Né? É um mito porque, na realidade, nessa esfera do seu campo de pesquisa, por exemplo, ou eu tenho uma relação contratual civil e, portanto, dentro das relações do direito civil, eu tenho os princípios da função social do contrato, a igualdade e paridade, a proteção de uma parte também mais fraca, né, que quando eu chego, nesse seu exemplo, na Justiça do Trabalho, eu não aplico nem o direito do trabalho nem o direito civil. Ele vira dentro de uma conciliação
um mercado de peixe. Né? Ou seja, eu não uso o direito civil para proteger a relação livre pactuada, né? E também não uso o direito de trabalho para proteger o vínculo de emprego. Né? Nós temos hoje, é sempre bom lembrar, que a nossa Constituição faz 30 anos esse ano. E ela trouxe princípios fundamentais da luta e da experiência do passado. Né? Então, quando se estabelece os princípios e os direitos fundamentais dos trabalhadores, no artigo 7º, no artigo 5º dos direitos individuais que atingem a eles, eles têm essa proteção. E aí a indisponibilidade, ela deve sim ser relativizada a partir da relação concreta do caso. Eu teria que fazer algumas observações que eu considero pertinentes em relação ao tema. Nós falamos muito em autonomia da vontade, falamos muito aí em direitos indisponíveis. Então, em relação ao direito do trabalho, o que nós precisamos lembrar? Primeiro, o direito do trabalho, enquanto direito, ele surge em uma oposição àquela autonomia da vontade. Então, inicialmente, nós tínhamos o contrato de trabalho como o quê? Como simplesmente uma relação entre duas pessoas, uma relação de direito privado, na qual eu quero contratar alguém, alguém precisa de um emprego e, teoricamente, nós negociaríamos as cláusulas desse trabalho, jornada de trabalho, salário, remuneração, etc. O problema é que, como nós havíamos mencionado, na prática a teoria é outra. Né? O empregado, em geral, ele necessita do emprego, então temos um contrato de adesão, se você quiser bem, se não quiser, eu contrato o próximo. E aí surge, então, a teoria dos direitos fundamentais em relação a esses direitos justamente por essa peculiaridade, o fato do trabalhador não ter realmente condições de discutir de forma efetiva o seu contrato de trabalho. E aí, quando você mencionou a questão da reforma trabalhista, me surgiu um ponto bastante interessante, que a reforma trabalhista, ela criou ela valorizou a possibilidade da negociação em relação ao contratado para algumas situações específicas. Por exemplo, o empregado que ganha acima de aproximadamente R$11 mil, o que nós temos? Sim, e outro requisito que está na lei, que tenha curso superior. Isso. Então, nessas hipóteses, o empregado ele possui maior liberdade para negociar as suas cláusulas contratuais em relação ao empregado comum, vamos dizer assim. Está se vendo agora que esse mito da indisponibilidade, como você bem mencionou, realmente é um mito em alguns aspectos, e a reforma trabalhista ela vem nesse sentido permitir uma maior autonomia da vontade, uma maior possibilidade de discussão interna corporis ali entre o empregado e o empregador em algumas situações específicas. Então, esse é um tema interessante também para a nossa reflexão. Até que ponto nós precisamos efetivamente proteger o empregado, até que ponto o empregado ele tem condições de se autoproteger, vamos dizer assim. Eu peço licença aos professores, peço licença à professora. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Academia está de volta. O Academia está de volta hoje com o tema Autonomia Privada e Vínculo Contratual, uma alternativa ao contrato de trabalho, com a expositora Karen Penido e os nossos convidados debatedores Márcio Sávio Cavalcante Lobato e Nilton Carlos de Almeida Coutinho. Bom, professora, tem uma questão aqui que eu elaborei a partir da leitura, da reflexão sobre o seu trabalho, é o seguinte. Artigo 444 CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parece que o legislador diz assim, olha, eu vou fazer essas normas, mas também elas não devem ser encaradas com tanto rigor. É isso mesmo? Esse dispositivo, quando ele foi criado, a ideia era justamente você permitir algum grau de transação entre as partes de um contrato de trabalho. Mas, na prática, como esse dispositivo ele vem sendo encarado pela jurisprudência, pelo menos no cenário pré-reforma, de que esse dispositivo ele só permite que o trabalhador negocie para acima dos patamares mínimos legais. Então, ele não permitia uma verdadeira transação, entre aspas, o toma lá da cá. Porque qualquer tipo de alteração que acabasse por prejudicar o trabalhador, a gente tem um outro dispositivo na CLT, outros dois, o 9º e o 468, que acabavam entendendo que essas
essas alterações não seriam válidas, ou seja, não era uma verdadeira liberdade de dispor de cláusulas contratuais, era simplesmente uma autorização para você prever o que está acima dos patamares legais. Então, de uma certa forma, se abriu um espaço para a autonomia privada, mas não um espaço tão profundo. A gente teve uma alteração nesse próprio artigo 444, justamente pela reforma trabalhista, e aí onde você permite, como falou bem agora o professor, né, para alguns trabalhadores, uma maior possibilidade de discussão das cláusulas do seu contrato de trabalho. Essa alteração, ela de uma certa forma, ela mostra que o direito do trabalho, ele por questões históricas, ele começou extremamente protetivo. Embora, vou abrir um parênteses, o professor Sayon Romito, ele fala que não é função do direito do trabalho proteger, mas é sempre função do direito de regular uma relação, né? Mas o direito do trabalho que começou extremamente protetivo, ele não passou, digamos assim, pelo mesmo processo que o direito civil foi passando, especialmente quando a gente fala de direito civil constitucional, que é justamente aquela história do pêndulo, né? Então, agora, de uma certa forma, a reforma trabalhista, ela está se aproximando um pouco mais desses temas. Então, esse próprio dispositivo, no parágrafo único, ele agora permite, né, para os trabalhadores, como a gente fala, assim, os altos funcionários, um maior grau de disponibilidade, uma possibilidade real de discutir as cláusulas do seu contrato de trabalho. A questão é, no momento em que você estabelece um requisito objetivo para isso, onde você fala só quem pode ter só quem tem esse grau de disponibilidade, digamos assim, é quem recebe acima de duas vezes o teto do INSS e tem curso superior, todo limite objetivo, ele traz questionamentos, porque você pode, na prática, encontrar trabalhadores que, de fato, têm condições de discutir as cláusulas do seu contrato de trabalho com o empregador e que não estão enquadrados nessa seara. E, por outro lado, você pode encontrar trabalhadores que, embora estejam exatamente nos moldes do parágrafo único, na prática, eles não tenham condições de discutir. Ou seja, na prática, as cláusulas contratuais acabam sendo impostas pelo empregador. Eu tenho uma provocação aqui para os professores, que é o seguinte: o maior temor do trabalhador em relação ao mercado de trabalho é quando você coloca leis você tem leis que elas podem, de alguma forma, ser interpretadas das formas todas, né, que puderem ser. Como é que fica nessa relação da negociação, que a gente tem falado muito aqui, né, entre trabalhador e empregado, porque, na verdade, existe uma parte vulnerável aí, né? Existe um lado vulnerável. Que negociação é essa? Existe essa negociação de que se fala? Esse que é o grande, vamos dizer assim, o nodal aí dessa relação. Porque, de fato, você não tem uma igualdade. Não dá para dizer que no contrato, nem na relação do direito coletivo, ou mesmo na relação do direito individual, que você tenha, que não exista a assimetria entre as partes. Há uma desigualdade, porque um tem um capital, outro não tem. Até no âmbito do consumidor, o cidadão consumidor, ele tem proteção do Código do Consumidor. Porque quando ele vai fazer a sua compra também, aquele que detém o poder da mercadoria que vai vender tem um poder superior a quem está comprando. Então, o próprio Código do Consumidor traz uma proteção a esse consumidor porque tem uma relação desigual, né? No direito do trabalho, você tem essa questão. O Código Civil, que às vezes muito se fala da constitucionalização, que na realidade, na minha opinião, ele não é uma constitucionalização, o Código Civil veio se adequar aos princípios constitucionais, por isso que ele traz como fonte os próprios princípios constitucionais da função social do contrato, das relações de igualdade, né? E todas essas questões que você traz a proteção da desigualdade na relação contratual, né? Quem tem o poder, ele acaba se sobrepondo ao outro. Então, a proteção dessa desigualdade se dá nos próprios princípios constitucionais. E a interpretação, ela pode ter mais de uma vertente na hora do que você vai pactuar, mas o fato é que você não tortura o texto, né? Você não pode simplesmente trazer interpretações absurdas. Ela pode ter distorções em razão dos próprios pactantes. Por exemplo, eu faço uma cláusula em que o texto é ambíguo. Eu não explicito o que eu quero entre elas. Vai gerar dubiedade, portanto, interpretação, porque é um terceiro que vai ler. Pelo tempo ele se passa.
Isso a gente vê muito em negociação coletiva. Quando você faz um texto de uma cláusula coletiva que hoje se você não explicitá-la, né, naquele momento você sabe qual é a sua intenção, mas quando passa o tempo, a nova leitura, pelo tempo, acaba dando outra interpretação, né? Tonilton, por favor, sua observação. Outro aspecto que a gente precisa mencionar é que, como nós falamos em direitos fundamentais, a proteção do trabalhador, ela se faz necessária também. Em algumas hipóteses, eu entendo que a atuação do Estado, nesse sentido, legislando, ela é necessária. Vou lhes dar 2 exemplos. Horas extras, né? A legislação, ela limita a quantidade de horas extras. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos trabalhadores que precisam do dinheiro. Então, se eventualmente tivéssemos um empregador que oferecesse, olha, vou te pagar 100% de hora extra, com certeza muitos trabalhadores trabalhariam 6, 7, 8 horas, dobrariam a sua jornada de trabalho por conta das horas extras e por conta da remuneração a ele que ele receberia por isso. Isso é benéfico ou não? Por um lado, é benéfico por conta da questão financeira, o empregador receberia muito mais por isso, só que, por outro lado, nós temos um problema. Até que ponto ele seria cerceado do convívio familiar, porque estaria mais tempo trabalhando do que estando em casa. O tempo de descanso também estaria prejudicado. Então, algumas leis que o Estado cria, e aí sim ele acaba com essa autonomia privada, elas existem para proteger esses direitos que realmente são indisponíveis e que o empregado não pode abrir mão. Então, as reformas trabalhistas, todas as leis criadas, elas surgem com um objetivo, e aí, como você bem mencionou, esses objetivos às vezes podem ser benéficos para o empregado ou, a depender da situação, pode ter uma interpretação prejudicial, a depender do olhar que você dá para aquela lei específica. É sempre importante a gente verificar de que trabalhador a gente está falando, né? É fundamental, e é um ponto que eu utilizei durante toda a dissertação, eu trato daquele trabalhador que de fato tem condições de discutir a sua cláusula contratual. E o que eu defendo é que justamente o trabalhador ele possa optar por uma figura que lhe seja mais favorável, porque nem sempre o vínculo de emprego é o mais favorável. Ele traz uma rede de proteção que é muito favorável e muito adequada para a maior parte das pessoas, mas para alguns não, especialmente por questões financeiras. Então, mesmo a questão da pejotização, por exemplo, pode ser que o próprio termo ele é um pouco pejorativo, porque ele traz a ideia de que a utilização de uma pessoa jurídica ela é sempre fraudulenta. Mas, de fato, a gente tem muitos exemplos em que o trabalhador ele prefere trabalhar como autônomo, através de uma pessoa jurídica, e eu defendo que isso é uma situação muito parecida à elisão fiscal, ou seja, que ele tenha a oportunidade de escolher uma forma, repito, sem vício de consentimento, né, livre, que ele pode, em determinados momentos, optar, então, por uma relação contratual que lhe seja mais favorável, seja do campo tributário, seja em aspectos de ter maior disponibilidade de tempo ou menor burocracia para iniciar e rescindir um contrato, mas é muito importante fechar esse ciclo, quer dizer, eu estou falando de um trabalhador que, de fato, possa discutir as cláusulas do seu contrato, que tem essa autonomia. Professora Karen, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigado pela presença aqui e aos professores também, professor Mártios, professor Newton, muito obrigado pela presença, participar desse debate. A conversa poderia ir muito longe, mas a gente não tem tempo. E muito obrigado a você também que ficou com a gente aqui no Academia. Assista a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você.